Saúde a todos os internautas em nome de Jesus, aqueles que preparam-se para assistir esses nossos vídeos, no nome de Jesus. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Mas hoje estaremos a partilhar mais uma palavra do Senhor, como temos habituado os nossos internautas. E a mensagem de hoje é acerca da postura para a oração. No livro de Marcos, capítulo 11, os versículos 24 até 26. Marcos 11, vamos ler os versículos 24 a 26. Estou usando a nova versão internacional. Passo a ler. Versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. 25. Enquanto estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. 26. Mas se vocês não perdoar também, o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Louvado seja Deus. Amém. Esta é a palavra de Deus. O foco principal aqui é a postura daqueles que oram, ou melhor, como é que nós temos que nos posicionar para orar, se tratando da oração. Diz aqui o versículo 24, porque eu lhes digo tudo que vocês pedirem em oração. Tanto aqui, o próprio Senhor Jesus já mostra aqui, fala de um pedido que nós apresentamos a Ele em oração. Primeiro temos que crer que já recebemos a coisa que estamos a pedir e assim sucederá. Este versículo 24 é alusivo à fé que temos de ter no hábito da oração. Portanto, na postura de oração, no ambiente de oração, a primeira coisa fundamental, antes de mais nada, é termos a certeza, esta é a necessidade, precisamos, a certeza de que tudo que nós pedimos em oração receberemos. É preciso ter fé. Há uma palavra que fala em Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque todos aqueles que se aproximam de Deus, esta postura aqui que temos que ter quando nos aproximamos de Deus para orar, é primeiramente termos fé. A fé é fundamental. São elementos principais quando nós queremos pedir alguma coisa em oração. Primeiro temos que ter fé. Portanto, crendo que Deus é um Pai bom, nunca dará cobra no lugar de quem pede o peixe. Nunca dará pedra no lugar de quem pede o pão. Então o Senhor é muito bom. E em outro lugar até, aqui nos Evangelhos, o Senhor mostra que estes pedidos, este pedido de pão e peixe, refere-se a ação de Deus nos dar o Espírito Santo quando lhe pedirmos em oração. Então, na oração, sempre, como crentes, pedimos qualquer coisa em oração. E na oração, quando vamos pedir, temos que pedir com fé, crendo que receberemos o que pedimos. O versículo 26 diz, quando então estivermos lá, naquela atitude de oração, naquele recinto de oração, se tivermos alguma coisa contra alguém, temos que perdoar. Temos uma fase inicial que é, ao pedirmos, temos que pedir com fé, e depois, ao pedirmos em oração, temos que perdoar qualquer situação que nos vier à mente naquela hora. Se tivermos alguma dívida com alguém, temos que perdoar, ou alguma demanda, temos que perdoar. Isso é necessário na oração. Diz depois 26, o próprio 25 aqui, que é para que também o nosso Pai Celestial nos perdoe os nossos pecados. Pode uma oração que é feita com alguém que não confessou o pecado, esta falta de confissão pode bloquear o resultado dessa oração. Pode bloquear. Muitas pessoas vão orando a Deus revoltados, sem perdão, sem perdão,
sem fé e esperam receber alguma coisa de Deus. E já Tiago diz que essas pessoas que oram dessa forma, devem não esperar nada de Deus, porque são como o mar, não é? Que a ventania se agita tanto, lançando o lodo para fora. Então essas pessoas nunca devem crer, nem devem esperar alguma coisa da parte de Deus. Mas aqueles que vão a Deus têm que ter fé que Ele existe e Ele vai galardoar, ou melhor, vai dar resultado ao pedido que nós colocamos. E depois também, se estamos de ver alguém e queremos orar, na hora que vamos orar, o Espírito Santo nos lembrar que nós devemos a alguém, nós primeiro temos que perdoar essa pessoa, temos que perdoar e antes de orar, e depois vamos orar, para que o Senhor também, nosso Pai Celestial, perdoe os nossos pecados. Agora, o 26 explica ainda o assunto do 25, que mais se não perdoar também, seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Portanto, esta deve ser a postura daquele que vai orar a Deus. Tem que primeiramente crer, depois, dentro dessa fé, se tiver algum pecado de alguém que não tenha perdoado e se lembrar na hora da oração, tem que deixar de orar, perdoar primeiro a pessoa que está em questão e depois vamos orar. Quer dizer, a oração, a postura de uma pessoa que ora tem que ser de uma pessoa reta, clara, que não está a dever perdão a ninguém. Na verdade, esta postura é necessária. Ou melhor, se lembrarmos que devemos a alguém perdão e não está presente a pessoa, temos que perdoar, ainda que seja à distância, antes de começarmos a colocar as nossas petições diante de Deus. Isso vai garantir com que o nosso Pai Celestial também perdoe as nossas dívidas. Nós precisamos de nos sentir perdoados para estarmos aptos para nos colocar diante de Deus em oração. E o 26 explica que isso é para garantir que o Senhor Deus, nosso Pai, perdoa os nossos pecados também, não é? E se nós não perdoamos aqueles que ofendemos, então nosso Pai também não vai nos perdoar a nós. Isto implica automaticamente bloqueio para Deus responder essa nossa oração. Esse é um bloqueio. A falta de perdão. Há muitas orações que não são respondidas por causa de falta de perdão. Muita gente já orou várias vezes. Eu pedi muita coisa a Deus, mas Deus não está a dar porque não perdoamos as pessoas que de alguma forma ofenderam. Às vezes não sabemos se ofendemos. Alguém pode perguntar, não, como é que eu saberei que eu ofendi alguém? Talvez fiz sem perceber e ninguém me disse nada. Então vou orar, como é que saberei? Então é necessário, durante o tempo da oração, na postura, nesta posição de orar, sempre temos em mente que podemos ter ofendido alguém. Temos que orar como se diz a palavra de Deus na oração dominical, oramos e perdoamos durante a oração. Se alguém estiver, a pessoa pode orar assim: se eu ter ofendido alguém, Senhor, perdoa-me, e não sem saber, perdoa-me esse mal também. Peço que me perdoe. Porque nós, de alguma forma, ofendemos algumas pessoas, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Então nós podemos colocar isso na nossa oração. Senhor, se alguém tem ofendido alguém sem saber, se eu tenho ofendido em pensamento ou mesmo em ações, perdoa-me, Senhor, porque isso vai garantir o nosso próprio perdão. Portanto, esta é a postura, deve ser a postura de quem ora. Eu tenho dito que nesse assunto de perdão, muitas orações têm sido bloqueadas. Algumas pessoas oram com fervor, mas não perdoando. Então o Senhor também bloqueia o perdão desses irmãos que fazem desta forma. Portanto, nós não vamos ao local da oração com uma postura errada. Sempre que formos com uma postura errada, vamos ter poucas respostas ou sairemos sem resposta. Temos que ir lá com uma postura que concorda com a vontade de Deus. Fé e disposição para perdoar.
vamos à oração com fé e disposição para perdoar. Perdoamos aqueles que supostamente podemos ter pisado sem saber. Perdoamos. Só o Senhor perdoa todas as pessoas que eu tenha ofendido, mesmo sem querer e sem saber. Eu perdoo. E o Senhor realmente saberá que estamos a fazer isso sinceramente. Se é que fazemos sinceramente, estamos a fazer sinceramente, o Senhor vai perdoar muitos pecados nossos. Muitos pecados nossos que nem sabemos que foram pecados, mas cometemos contra Deus. Então Ele perdoa esses pecados da ignorância, esses pecados da inocência, muitos pecados que nós temos cometido sem saber que são pecados. Até algumas pessoas preferem chamar de é uma culpa, mas não é pecado. Pecado é tudo que ofende Deus. Tudo que ofende Deus é pecado. Então, uma culpa para nós, antes de conhecermos Deus, pode ser pecado, depois de conhecermos bem a palavra viva de Deus. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Eu estava a trazer este assunto para a matéria da oração. Quando estivermos a orar, temos que perdoar quem tivermos alguma dívida ou algum problema com ele. O Senhor dê-nos graça e nos prospere em todas as coisas, agora sim e para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos aqueles que escutaram a mensagem e sejam assim no tempo da oração. Perdoar todos aqueles que pensamos justamente que ofendemos ou que tenhamos ofendido mesmo, ainda que não saibamos. Deus é justo para nos perdoar também, em nome de Jesus. Amém.